Que legal ter a oportunidade de compartilhar alguma coisa com vocês, né? Faz tempo assim que eu não prego para tanta gente. E a palavra do sábado é a palavra do devocional semanal, né? E a palavra do devocional foi é sobre isso. Eu fiquei, é sobre isso o quê? É para falar o quê? E aí, queria que nós pudéssemos abrir. Deixa eu só colocar aqui rapidão. Que a gente possa abrir em Gálatas, capítulo 1. O tema do devocional é sobre isso, mas as vertentes que eram para ser faladas era a respeito do Evangelho, sobre o que o Evangelho se baseia, quais são as características do Evangelho, enfim. Todo mundo abriu? Amém, amém, misericórdia. Pronto, amém? Gálatas, capítulo 1, versículo 6. Admiro-me de que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que os chamou pela graça de Cristo para seguirem outro evangelho, que na realidade não é o evangelho. O que ocorre é que algumas pessoas o estão perturbando, querendo perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou um anjo dos céus, pregue um evangelho diferente daquele que lhes pregamos, que seja amaldiçoado. Como já dissemos agora, repito, se alguém lhes anunciar um evangelho diferente daquele que já receberam, que seja amaldiçoado. Acaso busco eu agora a aprovação dos homens ou a de Deus? Ou estou tentando agradar a homens? Se eu ainda estivesse procurando agradar a homens, não seria servo de Cristo. Eu tenho uma imaginação assim que às vezes só eu entendo. De verdade mesmo. No capítulo 6, quando Paulo ele diz assim, admiro-me, eu consigo imaginar ele na minha mente dizendo assim, gente, eu estou passado. De verdade mesmo. Eu imagino ele dizendo, gente, eu estou passado, o que vocês estão fazendo? E a primeira coisa que eu queria falar sobre isso é que Paulo ele tinha uma convicção tão grande, ele tinha uma firmeza tão grande a respeito daquilo que ele falava, que ele diz, olha, se alguém, se por acaso, não importa se é ser vivente da terra, ser vivente do céu, não importa se é gente, se é anjo, mas se alguém chegar para vocês e anunciar um evangelho diferente do que eu estou anunciando, que esse ser seja amaldiçoado. Ele foi encontrado de uma forma pelo evangelho do Senhor, de uma forma que trouxe uma convicção tão grande para ele que ele entendia que era aquele, porque ele sabia quem trouxe o evangelho para ele. Ele fala, olha, eu fui encontrado, quem anunciou o evangelho para mim foi o próprio Jesus Cristo, então se alguém falar alguma coisa diferente disso, tá amaldiçoado. Não é esse. O evangelho correto é esse que eu estou falando, é esse que eu estou anunciando, porque quem anunciou a mim foi Jesus. Então, qualquer coisa diferente desse é errado, não é o correto. E eu admiro muito essa convicção de Paulo, porque às vezes a gente até fica meio capenga, às vezes a gente vai dar um conselho baseado na palavra e a gente não tem tanta certeza. Às vezes a gente fica tão assim, mas sendo que nós também fomos encontrados por esse evangelho. Nós também temos que carregar essa convicção, essa certeza de que o evangelho que eu sigo é o correto, é esse. Pronto, não existe outro diferente, não existe outro que se acrescente, não existe, é esse. Porque quem anunciou, a gente conhece quem anunciou. E, infelizmente, sobre isso, o que tem acontecido é que algumas pessoas têm tentado mudar esse evangelho, que é único,
que o Senhor tenta enraizar nos nossos corações, mas tem gente que tenta acrescentar, sabe? É como se... Deixa eu ver como eu posso explicar. Tá aqui, esse é o evangelho que me foi anunciado, esse é o evangelho que eu conheço, e ele tem várias vertentes, várias coisas a serem seguidas, mas isso aqui que tá nele eu não consigo. Isso aqui eu não consigo seguir, isso aqui eu não consigo fazer, isso aqui... Então eu vou deixar isso aqui, e essa parte aqui do evangelho eu sigo. Essa parte aqui eu consigo. Tem muita gente hoje em dia que tem feito isso. Tem muita gente que tem acrescentado algumas coisas ao evangelho, tem tornado o evangelho uma coisa favorável a ser seguida. Ah, se eu consigo seguir um evangelho dessa forma, então vai ser dessa forma, eu vou seguir aqui. E tá tudo certo. E Paulo, ele é muito claro. Para mim, ele é muito duro, porque eu não consigo me imaginar sendo amaldiçoada por, de repente, mudar algo que já é certo, um evangelho que já é certo, que não tem outro. E ele é muito duro quando ele diz, olha, seja amaldiçoado. Ele não diz, olha, seja castigado, pense direito. Não, ele diz, seja amaldiçoado na terra, no céu. Seja amaldiçoado, seja gente, seja anjo, seja amaldiçoado. E eu tava pensando sobre isso e é muito louco, porque eu conheço pessoas assim. Em algum momento eu até posso ter sido essa pessoa também. Todos nós estamos sujeitos a isso. Mas quando a gente faz isso, quando a gente tenta tornar o evangelho uma coisa favorável a mim, quando eu tento tornar o evangelho uma coisa favorável a mim, para que eu siga, para que eu consiga seguir, eu estou simplesmente olhando para Jesus e dizendo, olha, você não é suficiente. Olha, você, sabe a sua morte? Você morreu, você sofreu, você sangrou, você chorou, você isso, aquilo. Sabe a sua morte, Jesus? Ela não é suficiente. Eu preciso tirar algo, eu preciso acrescentar algo. Quando eu acrescento algo ao evangelho para que ele seja favorável a mim, eu estou nada mais, nada menos do que dizendo isso. Eu estou olhando nos olhos de Jesus e estou dizendo, você não é suficiente para mim. A sua morte não foi suficiente para mim. Eu preciso pôr algo, ou eu preciso tirar algo. E aí eu queria que a gente fosse agora para uma parábola que é bem conhecida, que é a do filho pródigo, que é Lucas 14. Não, gente, Lucas 15, perdão. Lucas 15 a partir do 11. E aí, em relação a essa parábola, todas as vezes que eu escutei ela, eu escutei com uma mesma visão, sabe? Tipo, a parábola do filho, ele sai de casa, ele erra, e tananã, e tananã, e tananã, e ele faz isso, e ele faz aquilo, depois ele volta, o pai aceita, é lindo, é tananã. Mas só que eu queria que a gente ouvisse, assim, que a gente olhasse hoje, não só para o filho que saiu e voltou, mas também para o filho que ficou, que era o filho mais velho. E aí, Lucas 15, a partir do 11. Jesus continuou. Um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao seu pai, pai, quero a minha parte da herança. Assim ele repartiu sua prosperidade entre eles. Primeira coisa, tipo assim, o que é uma herança? Uma herança é algo que nos é deixado, né? O meu pai, ele tem isso, isso e isso, e quando o Senhor levar, ele vai me deixar uma herança, essa herança vai ser repartida entre mim e os meus irmãos, ou seja, depois que ele morrer. Uma herança é isso. 13. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante. E lá desperdiçou todos os seus bens, vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região e ele começou a passar necessidade. Por isso, ele foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo, a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vargens que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse,
Quantos empregados de meu pai têm comida de sobra e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para meu pai e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me agora como um dos teus empregados. A seguir levantou-se e foi para o seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para o seu filho e o abraçou e beijou. O filho disse: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Coloque um anel em seu dedo e calçados em seus pés. Tragam um novilho gordo e matem. Vamos fazer uma festa e alegrar-nos, pois este meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. E começaram a festejar seu regresso. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando se aproximou da casa, ouviu a música e a dança. Então chamou um dos servos e perguntou-lhe o que estava acontecendo. Este lhe respondeu: Seu irmão voltou, e seu pai matou um novilho gordo porque o recebeu de volta, são e salvo. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então seu pai saiu e insistiu com ele. Mas ele respondeu ao seu pai: Olha, todos esses anos tenho trabalhado como um escravo ao teu serviço e nunca desobedeci às tuas ordens. Mas tu nunca me deste nem um cabrito para eu festejar com os meus amigos. Mas quando este volta para casa, esse teu filho que esbanjou os teus bens com prostitutas, tu matas novilho gordo para ele? Disse o pai: Meu filho, você está sempre comigo, e tudo o que eu tenho é seu. Mas nós tínhamos que celebrar a volta desse seu irmão e alegrar-nos, porque ele estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. Sobre a herança, a primeira coisa que eu consigo pensar é que o filho mais novo, ele basicamente está dizendo assim, com outras palavras para o pai: olha, eu queria que você tivesse morto. Eu quero que você me dê o que é meu por direito, porque eu quero. O que é meu por direito, eu quero que você me dê. Então ele estava dizendo o quê? Se uma herança a gente recebe quando alguém morre, nos é dado, né, por direito, quando alguém morre. Então, se ele estava pedindo a herança, ele estava dizendo: olha, a minha vontade era que você tivesse morto, para que eu pudesse receber aquilo que é meu por direito, que vem de você, para que eu vá viver minha vida. A primeira coisa que ele fala é isso. E em nenhum momento fala que o pai pensou em não dar, não. A parábola conta que o pai simplesmente deu, ele foi e viveu o que ele queria viver. E outra coisa a respeito disso é que teve até um devocional da Liara muito incrível falando sobre amor, que me tocou muito, 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 muito. Eu nunca vi alguém falar de uma forma tão bonita sobre amor. E o amor, ele... não consigo explicar como ela explicou. Escutem o áudio. Mas quando a gente ama, se eu amo alguém, eu vou me alegrar quando aquela pessoa se alegrar. Eu vou ficar triste também quando aquela pessoa ficar triste. Não porque é o motivo dela... eu amo a Gabi, ela está muito triste. O motivo que está entristecendo ela não me entristece tanto. Mas eu amo ela e eu estou vendo ela triste. Então aquilo vai mexer comigo. E da mesma forma, uma alegria. Se eu amo ela e ela está morta de alegre, ela está muito feliz... Mas não é um motivo que talvez me alegre tanto. Não é uma coisa pra mim, é uma coisa pessoal dela. Mas por ver a felicidade dela, eu vou sentir alegria também, porque eu amo ela. Então, quando eu amo, eu me alegro e eu me entristeço. E vocês conseguem perceber que o filho mais velho, em nenhum momento, se alegrou com a alegria do pai. Em nenhum momento ele... temos que festejar, meu pai. Em nenhum momento. Então, naquele momento, ele não demonstrou nenhum tipo de amor com o pai dele. E, sabe, o amor, eu acho que é uma coisa que a gente constrói. Não dá para eu chegar e dizer assim,
coração, ama a Thalita. Não tem como, eu vou amar ela de acordo com o que eu for conhecendo, de acordo com o que eu for sabendo dos defeitos, das qualidades dela, conhecendo quem ela é. É a partir daí que vai ser construído em mim um amor por ela. Não tem como eu conhecer ela hoje e dizer, coração, ama a Thalita. Coração, tu tem que amar a Thalita porque não tem como. Não existe isso. E ele não se alegrou, ou seja, para mim, nesse momento ele não demonstrou nenhum amor pelo pai dele. Porque o pai estava feliz e ele nem tchau. E a não alegria do irmão mais velho iguala ele ao irmão mais novo. Por quê? Porque o irmão mais novo saiu de casa, pegou tudo que era dele e foi viver a vida. O irmão mais novo, ele não queria o pai. Ele queria aquilo que o pai tinha. Aquilo que era do pai para ele. E o irmão mais velho também queria isso. Porque ele disse, o senhor, eu vivi com o senhor eu vivi a vida toda, trabalhei como um escravo, e o senhor nunca me deu nem um cabrito e está dando um novilho gordo para ele. Ou seja, o interesse do filho mais velho também era nas coisas do pai. Em nenhum momento ele chegou e se alegrou por sentir amor também pelo pai. Ou ele disse, poxa pai, por quê? Sei lá, ele não tentou entender. Sabe? Poderia até dizer que, certo, ele sentiu um pouco de ciúme, um pouco de inveja. Mas se fosse só ciúme, ainda seria entendível. Mas ele não pensou no pai, ele pensou nas coisas do pai. Ele queria as coisas. Ele julgou o irmão, porque o irmão pediu tudo que era dele e foi viver, mas ele também ficou pelas coisas. Ele não demonstrou amor. Ele não se alegrou com a alegria do pai. Em nenhum momento. E eu amo essa parábola. Eu gosto muito de parábola porque eu me sinto, sei lá, eu sinto que eu estou ouvindo do próprio Jesus, né? Porque era ele quem contava. E no momento em que Jesus estava contando isso, eu consigo imaginar ele falando, olha, que péssimo irmãos mais velhos vocês são. Porque ele tinha várias pessoas, gente de todo tipo, escutando o que ele estava contando, e eu consigo fielmente ver Jesus dizendo, olha, que péssimos irmãos mais velhos vocês são. Porque vocês apontam aqueles que saem e não recebem quando eles voltam. Que péssimo irmãos mais velhos vocês são. E na questão do filho mais novo, eu acredito que todo mundo, pelo menos eu nasci num berço evangélico e eu passei a vida inteira vendo um monte de gente vindo para a igreja, saindo da igreja, vindo para a igreja, saindo da igreja. E eu ficava, meu Deus, era uma ida e vinda. Cresci vendo isso. Mas agora vamos imaginar uma pessoa que sai da igreja, que sai da presença do Senhor, como o filho mais novo. A pessoa vem, conhece, sabe quem Deus é, alguém apresenta a presença de Deus para essa pessoa, mas essa pessoa pega tudo que ela viveu e ela vai para o mundo, ela volta para o mundo, se acaba, vive assim realmente como o filho mais novo é descrito aqui. A Bíblia descreve que ele foi viver uma vida vã, que ele foi entregue à prostituição, que ele gastou tudo que ele tinha com coisas vazias do mundo. E vamos imaginar essa pessoa que sai da igreja como esse filho mais novo. A pessoa sai, pega tudo que ela aprendeu, volta para o mundo, e no mundo vive uma desgraceira, desgraça a vida, faz tudo que tem vontade e depois se arrepende. Mas vocês conseguem ver que nessa parábola, em nenhum momento, o filho mais novo, que saiu da casa e quis voltar, em nenhum momento ele diz assim, vou voltar para casa porque eu estou com saudade do meu pai. Vou voltar para casa porque lembrei do meu pai, porque o meu pai me tratava bem, porque o meu pai era bom, porque o meu pai me amava. Em nenhum momento ele fala isso. O que acontece é que ele está passando fome, não tem mais nada, acabou tudo que tinha, desgraçou a vida e agora ele quer voltar.
Mas por quê? Pelo pai? Não. Ele lembra, os empregados do meu pai têm o que comer. Ele retorna outra vez pelo que o pai pode oferecer, não pelo próprio pai. Em nenhum momento ele pensa no pai dele, ele pensa naquilo que o pai dele pode oferecer. Os empregados do meu pai têm o que comer. Se eu for pelo menos empregado do meu pai, o que comer não vai me faltar, se ele me aceitar. E aí ele até, é muito engraçado porque ele até ensaia como que ele vai chegar. Ele fala, eu vou chegar lá, eu vou contar, eu vou falar assim, assim, assim. Pai, pequei. Ele ensaia e do jeito que ele ensaia, ele chega pro pai e fala. E aí nesse momento também, logo em seguida, vai falar que o pai de longe avistou. Ou seja, de longe avistou. Então, por algum motivo, esse pai tinha o hábito de esperar pelo filho. Vocês concordam comigo? Amém? E aí, ele voltou pelo que o pai poderia oferecer. Mas o que acontece com alguém que sai da igreja, mas quer voltar? A pessoa sai, desgraça a vida, conhece tudo que não presta, destrói o coração, se acaba, porque é isso que o mundo oferece. Pessoas que tiveram um privilégio, porque ser encontrado por Deus é um privilégio. E aí a pessoa tem o privilégio de conhecer a Deus, mas ela sai, descobre tudo que é ruim, droga, sexo, crime, tudo. Conhece a sensação de tudo, mas quando ela chega na desgraceira, na situação que esse filho chegou de não ter o que comer, a pessoa lembra, cheguei no fim do poço, no fim do túnel. Mas na igreja não me faltava alegria. Na igreja era bom. Na igreja Deus falava comigo. Na igreja Deus me proporcionava algo bom. Ou seja, tem gente que vai para o mundo, desgraça a vida e quer voltar, mas não quer voltar por quem Deus é, mas pelo que Ele oferece. Assim como o filho. Esse filho, ele não pensou no pai dele, ele não pensou, meu pai deve estar sentindo minha falta, eu amo meu pai, eu tô com saudade, meu pai era bom, meu pai me tratava bem. Não, ele pensou, meu pai pode me oferecer comida. Se o meu pai me aceitar como servo, fome eu não vou passar. E é a mesma coisa com alguém que vai desgraçar a vida no mundo e pensa, na igreja eu tinha algo. Deus pode me oferecer algo. Não é porque, que saudade da presença de Deus, que saudade do que Deus tinha comigo, que saudade do meu relacionamento com Deus. Não. É que saudade de viver bem na igreja porque Deus me fazia viver bem. Porque Deus me proporcionava isso. Porque Deus isso. Vocês conseguem imaginar essa pessoa que sai, como esse filho que também saiu? Mas ao mesmo tempo, a gente também encontra na igreja filhos como esse filho mais velho. Filhos que ficam, mas só pelo que o pai tem para dar também. Filhos que não saem. É até real, porque essa situação até acontece. Algumas pessoas julgam quando outras voltam para a igreja. Não sei se vocês já presenciaram coisas do tipo, se vocês já viram algo do tipo, mas tem pessoas que não saem da igreja, vivem na igreja por aquilo que Deus pode oferecer, e quando alguém que sai, como esse filho mais novo, e volta, essa pessoa aponta, essa pessoa julga, essa pessoa não acredita no arrependimento desse filho mais novo que voltou. Não é louco? Eu nunca tinha olhado para essa parábola com esses olhos de realmente pensar também no filho mais velho e associar aos dias de hoje. Eu só pensava no básico, que todo mundo pensa geralmente. A parábola do filho que foi embora, ele foi, pediu a herança. Mas tem todo um contexto por trás que Jesus estava tentando entender. Primeiro, o filho disse que queria que o pai morresse, porque ele pediu a herança. Herança é algo que a gente recebe quando alguém morre. Então, primeiro de tudo, ele falou que queria que o pai dele tivesse morto. O que ele queria do pai dele não era a vida, não era o pai dele, era o que o pai dele tinha.
Depois ele foi, desgraçou a vida, fez tudo o que sentiu vontade, conheceu as coisas ruins do mundo e depois voltou pelo que o pai dele poderia oferecer, mas não pelo pai. E o filho mais velho ficou, mas também pelo que o pai poderia oferecer, pelo que o pai tinha. E não por quem o pai era. Tanto que ele não gostou quando o pai dele ofereceu algo bom para festejar, porque o irmão tinha voltado. E o pai que correu. Esse pai, o pai da parábola, ele não hesitou em nenhum momento em pensar, não vou receber, lá vem, olha lá, meu filho voltando, mas eu não vou receber ele, porque ele pediu herança, ele decidiu ir embora. Eu acredito que facilmente esse pai da parábola, ele poderia recusar esse filho. Mas ele não recusou. Pelo contrário, a parábola fala que ele de longe avistou. Ou seja, isso já me faz pensar que talvez esse pai já tinha esse costume de esperar pela volta do filho, já tinha o costume de ter essa visão, de olhar para longe para ver se o filho estava voltando. E aí conta que de longe, quando ele avistou, ele correu. Ele não esperou nem o filho chegar ou se justificar, como o próprio filho tinha ensaiado para falar, tinha pensado em falar. Não, ele correu e ele abraçou e ele beijou. E o filho não estava esperando nada disso. O filho estava esperando que pudesse ter a oportunidade de explicar que tinha pecado, que tinha errado e de pedir para ser um simples servo só para não passar fome. Mas aí ele foi surpreendido e aí mais uma vez eu consigo imaginar o filho. Ah, mas pai, eu errei, eu não sei o que. E o pai, cala a boca, vem. De verdade, eu consigo imaginar ele correndo e ele vai e começa, pai, eu errei, eu não sei o que. Cala a boca, vem cá que eu consigo resolver isso. E esse pai é Deus. Quando a pessoa que está no lugar desse filho mais novo, que sai, que desgraça a vida e volta com a intenção de só melhorar aquilo que piorou, ela pensa que vai chegar e talvez pense que não vai ser aceita por Deus, pense que está tudo bem, vai só ficar ali no cantinho porque entende que a vida na igreja é uma vida melhor, mas vai ficar conformada só em ter voltado para a igreja. E aí Deus simplesmente surpreende como aquele pai. Por quê? Porque Deus ele já espera a volta de um filho. Então Deus ele surpreende aquela pessoa que está querendo só ter o que comer. Deus vai lá, Deus abraça, Deus surpreende, enquanto aquele filho só quer o que comer. Vocês conseguem ver esse pai como o pai da parábola como sendo Deus? É muito real. E quando o filho mais velho, quando o pai ele fala para o filho mais velho assim, meu filho, tudo que eu tenho já é seu. Você ficou. Tudo que eu tenho aqui é seu. Mas o seu irmão voltou, então a gente precisa fazer alguma coisa. Mas tudo isso é seu. Tudo já é seu, já pertence a você. E aí a gente vamos pensar, quem pagou o preço pela volta desse irmão mais novo? O irmão mais velho, vocês concordam? Porque tudo era dele. O irmão mais novo pegou a parte da herança, acabou com tudo no mundo e voltou. O pai ainda está vivo, então tudo que ele ainda tem, vai ser repartido de novo. Tudo que ele ainda tem vai ser repartido. Tudo era só do irmão mais velho, porque até então só o irmão mais velho estava. Mas a partir do momento que ele aceitou o mais novo outra vez como filho, tudo vai ser repartido outra vez. Ou seja, o irmão mais velho pagou o preço. Vai ter que repartir a herança outra vez. Tudo que era dele vai ser repartido outra vez. E, claro, diferenciando, uma coisa que a Thalita me alertou, Jesus, ele é o nosso irmão mais velho. A diferença dele sendo como um irmão mais velho é que, de modo algum, ele hesitou em pagar um preço por nós. Pelo contrário, foi um gesto de amor. A morte de Jesus na cruz foi um gesto de amor por nós,
para que nós pudéssemos ser reconciliados com Deus, para que nós pudéssemos voltar para casa. E Jesus, ele era, em partes, como esse filho mais velho, porque tudo era dele. A herança de Deus, tudo era dele. Mas aí, por amor, ele decidiu repartir essa herança conosco. Amém? Nós somos herdeiros também, co-herdeiros com Cristo, por conta de que Ele pagou esse preço por nós. Por amor. Diferente do filho mais velho que não teve escolha. E Jesus, ele pagou esse preço porque ele amava o Pai. Diferente do irmão mais velho que não queria, o irmão mais velho da parábola, ele não queria pagar esse preço, porque em nenhum momento ele demonstrou amar o pai, em nenhum momento ele demonstrou se alegrar com a alegria do pai de ter aquele filho de volta. E Jesus não, Jesus ele quis pagar esse preço, quis dividir essa herança, porque ele não aguentava mais a angústia de ver um pai longe dos filhos. Porque aquilo era necessário para que houvesse uma reconciliação, para que os filhos pudessem voltar para a casa do pai. E às vezes a gente é muito ingrato com isso. Esse filho da parábola, a parábola termina aqui, né? Termina na festa lá, o pai comemorando e tal, mas não conta o que depois, né? A parábola é uma história curta, um conto curto, mas eu consigo imaginar esse filho que voltou, né, arrependido, no dia seguinte. Vamos imaginar a mente desse filho. Ele chegou, ele teve uma festa preparada para ele teve um banquete, ele teve vinho, ele teve o que comer, o que beber. E aí acabou a festa, ele teve onde dormir, ele continuou tendo o que comer e o que beber. Ele teve um lar outra vez, porque antes ele estava querendo comer o que os porcos comiam. Agora, de repente, ele já voltou, já é herdeiro outra vez. E aí imagina ele acordando no outro dia com uma roupa limpa, dormindo num lugar agradável, sendo tratado bem pelo pai, que o aceitou outra vez, amanhecendo e ele tendo um café posto na mesa, né? Vamos falar assim, tendo o que comer. E aí imagina ele pensando, meu Deus, não. Como que pode? Eu só queria voltar para ser servo. Eu não mereço isso. Imagina a mente, vamos imaginar de verdade a mente dele. Eu não queria nada disso, eu não esperava por nada disso, eu só queria ser servo, aceito como servo simplesmente para ter o que comer, para não precisar desejar a comida dos porcos. E aí imagina ele pensando, meu Deus, eu não mereço isso. Quando que um filho desse vai pensar em sair de casa outra vez? Se a vontade vier, porque ele poderia pedir a herança dele de novo, fazer tudo de novo. Mas quando que um filho desse vai ter coragem de sair de novo daquilo? Desse ambiente que ele foi aceito, dessa paternidade que esperou por ele. Quando? Porque ele não vai ter coragem, porque ele vai ter gratidão. Ele vai pensar, poxa, eu não merecia, mas eu fui acolhido, eu preciso ser grato. Eu preciso ser grato por isso que me foi proporcionado sem eu merecer. E é isso que nós também precisamos ter. Gratidão. Porque é o que vai mover para mim, o que move o meu relacionamento com o Senhor é a gratidão que eu tenho por aquilo que Ele fez por mim. A gratidão que eu tenho vai me mostrar o que eu posso fazer, o que eu quero fazer, até onde eu posso ir. E a gratidão pelo sacrifício de Jesus vai me lembrar todos os dias que eu não posso sair. Eu não posso sair porque eu já saí um dia, mas quando Jesus decidiu pagar um alto preço, eu não merecia, eu voltei e eu fui tratada como filha outra vez, eu não posso. A gratidão vai impedir que eu faça tudo de novo.
E se essa parábola tivesse continuidade, se tivesse assim, parábola do filho pródigo, parte 2, eu tenho certeza que seria sobre isso. Ele não sairia outra vez, porque a gratidão não permitiria. Pensar assim, eu não sei se você já parou, acredito que todo mundo já parou, né? Tipo assim, pra pensar o que é o evangelho. Eu lembro que quando eu era criança, a minha avó, ela era o maior exemplo. Minha família tem fé, minha mãe tem fé, meu pai tem fé, mas a minha avó, ela era o maior exemplo de fé pra mim. Eu lembro que a minha avó, ela passou por um processo bem diferenciado de morte, mas eu lembro que ela perdeu a consciência, mas antes dela perder a consciência, no último dia dela de consciência, eu vi ela ajoelhada, orando, e ela tinha 92 anos, e ela estava orando, ajoelhada, e eu fui, né, para levantar, a senhora não pode, e ela estava orando. Então, para mim, ela era o maior exemplo. Ela teve a oportunidade de ela mesma entregar a vida dela para o Senhor, porque ela estava sentindo que ia ser levada por Ele. E eu lembro que eu crescia, né, e ela falava muito, o evangelho isso, Jesus isso, o reino é isso. E eu ia formando, né, minhas opiniões, mas aí eu lembro que chegou um tempo que a curiosidade foi tão grande que a minha vontade era conhecer pelo que eu iria buscar e não pelo que eu iria ouvir dela e da minha família e tal. E aí é muito assim, né, você para e você pensa, o que é o evangelho? O que é o evangelho? Se você perguntar, tem gente que se você perguntar não vai saber formular uma frase para responder essa pergunta. Mas na verdade o evangelho é só sobre isso. É simples, é puro, mas aí a gente vai lá e complica. O evangelho é sobre isso. O evangelho é salvação, o evangelho é vida, o evangelho é baseado no amor, porque se não fosse amor não tinha vida, se fosse amor não tinha sacrifício. Se fosse amor, Jesus não tinha morrido por nós e não teríamos nenhuma relação com Deus. Então, o evangelho é sobre isso. O evangelho é para mim, hoje, Lia, o evangelho para mim, o que eu trago no meu coração é a certeza de que o evangelho é uma certeza de esperança. É uma certeza porque aquele pai que esperava pelo filho, que encontrou de longe, ele estava ali porque ele tinha esperança de encontrar aquele filho. Esperança de que aquele filho voltasse. Deus, quando nós voltamos para a presença dele, quando nós saímos e voltamos, ele espera por nós porque ele tem esperança de que nós venhamos outra vez. De que a gente possa voltar. E a gente vive pelo quê? A gente vive no evangelho, a gente vive o que dá a vontade de Deus, por quê? Porque a gente tem esperança de salvação, a gente tem esperança de vida eterna, a gente tem esperança dos cumprimentos das promessas de Deus para nós. É sobre esperança. Vocês concordam? Amém? Vocês estão comigo? E eu anotei que é uma expressão. O evangelho é o escândalo do amor do Pai. Porque é realmente um escândalo, uma coisa muito impressionante, alguém dar um filho por você. Eu amo minha mãe, eu amo meu pai, eu amo meus irmãos, eu faria muita coisa por eles, mas eu não sei se eu conseguiria morrer por eles. Não porque eu não amo, mas porque, humanamente falando, é uma coisa que é impossível. Uma coisa que é impossível dizer, você me ama. Arranque aí uma unha pra você provar que você me ama. Você vai arrancar? Você não vai arrancar. Dói demais. E Deus, ele simplesmente deu o filho dele pra não só arrancar uma unha, pra ter o corpo dilacerado por nós. Então nós precisamos de verdade valorizar isso. Eu sei que é muito comum. Eu, pelo menos, escuto muito isso, que a gente precisa valorizar a verdade de Jesus, que a gente precisa valorizar o sacrifício, que a gente precisa valorizar aquilo que a gente tem, valorizar. Mas na maioria das vezes a gente não valoriza como deveria. E talvez a gente nem consiga um dia valorizar como realmente deve ser valorizado, porque é impossível. É simplesmente a graça. E o nosso coração, isso eu escutei, né? Uma vez eu escutei sobre isso e
ficou assim comigo. Porque eu comecei a pensar sobre isso, para se fazia sentido para mim ou não. Eu vi que, eu escutei que o nosso coração, ele tem mais facilidade para amar a criação do que o Criador. Por quê? Porque a criação a gente vê, a criação a gente pode ter contato, mas o Criador a gente não vê. O Criador, humanamente, a gente não vai conseguir ver a Deus. Não nesse corpo, né? Num corpo glorificado, sim, mas não nesse. E o que eu fiquei pensando, poxa, eu preciso ser mais responsável com isso. Eu preciso entender que, tudo bem, eu amo a criação, mas e o Criador? Porque se a criação é boa, se a criação é agradável, se a criação me agrada, se a criação atrai o meu coração, por que o Criador não atrai mais? E eu fiquei pensando, né? Por que o nosso coração tem que ser assim? Por que a gente tem que ter mais facilidade de amar a criação do que o Criador? Não quero, é errado. E realmente faz sentido, se você parar para pensar depois com calma. O nosso coração, ele tem facilidade realmente de amar mais as coisas de Deus do que o próprio Deus. A própria parábola, trazendo para o filho que volta para a igreja, ele volta para a igreja por quê? Porque é interessado nas coisas que o pai tem para oferecer. Certo que Deus vai lá, surpreende, mostra outra vez qual é o sentido de viver com ele. Mas antes, o interesse é nas coisas e não na pessoa, não no próprio pai. E eu não sei se, às vezes eu achava muito perigoso quando eu pensava assim, eu sou amada por Deus e pronto, eu tinha uma certeza muito grande no meu coração. Continuo tendo essa certeza, mas era meio que uma certeza tipo, tudo que eu fizer, tá tudo certo, porque eu tenho uma certeza de que Deus me ama e Ele me ama. Ele nunca vai deixar de me amar. Ele me criou, Ele me ama e Ele sempre vai me aceitar. Eu tinha essa certeza, né? Não que eu pensasse, vou errar, vou viver errando, vou fazer isso e isso e isso para desagradar a Deus, porque Ele me ama. Mas eu tinha medo de chegar a esse pensamento, eu tinha medo de pensar, poxa, será mesmo que não é perigoso ter essa certeza? A Lia está dizendo que não é para eu ter a certeza de que Deus me ama. Não. Entenda, Deus ama a gente e nós não precisamos fazer nada para conquistar esse amor. Mas a gente também não pode simplesmente ser irresponsável com esse amor. Não, por exemplo, quando eu leio a Bíblia, quando eu venho para a igreja, quando eu louvo, quando eu me expresso, quando eu sou sincera com o Senhor, eu não estou fazendo isso para que Ele me ame, porque Ele já me ama. Eu preciso fazer isso para que eu ame Ele. Quando eu leio a Bíblia, não é, vou ler a Bíblia para Deus ver que eu estou lendo, para Deus ver que eu estou buscando. Não, eu estou lendo a Bíblia para entender quem Deus é, para saber quem Ele é, para saber o que Ele fez, para saber o que Ele vai fazer, para saber o que Ele pensa sobre mim. Sabe, quando tudo que eu faça pelo Senhor, não é para que Ele me ame, porque Ele já me ama, mas é para que eu ame Ele. Sabe, eu não preciso mostrar para os outros que eu tenho espiritualidade, que eu oro, que eu faço aquilo, que eu faço isso. Não, eu preciso realmente mostrar e fazer e ser essa pessoa para agradar a Deus. Quando a gente ama alguém, a gente quer agradar. Eu quero agradar as pessoas que eu amo. Todo mundo quer. Então por que às vezes a gente simplesmente é negligente com isso, em relação a isso com Deus? Por que a gente não pensa quantas vezes é normal e tal, mas a gente realmente precisa ser mais responsável com isso? Quantas vezes a gente sai de casa para ir para a igreja, a gente meio que cria uma rotina, a gente chega na igreja, a gente se derrama, a gente se expressa aos pés do Senhor, mas às vezes a intenção do nosso coração é só cumprir mais um dia, só fazer mais um dia,
porque se eu não for para a igreja, o pastor vai me ligar, porque se eu não for para a igreja, o meu líder vai perguntar, e aí eu vou ter que falar que eu não fui porque eu não estou com vontade. Como é que eu vou explicar? Não quero ir para a igreja, como é que eu vou deixar de ir? Depois a Yasmin e a Thalita vai me ligar. O que eu vou dizer para ela? Thalita, não quis ir para a igreja? Vou receber um sermão. E aí a gente vem, por que a gente permite que o nosso eu coloque tanta intenção e tanta motivação errada no nosso coração? Vocês entendem? Foi uma coisa muito preciosa. A gente precisa realmente ser atraído pela gratidão pelo que o Senhor fez. Porque senão eu vou viver uma vida vã, eu vou vir para a igreja, mas eu não vou entender o sentido por qual eu estou aqui, que é por gratidão. Não é para que Deus me ame, não é para que Deus me coloque sobre alguém, não é para que Deus me exalte, não, é por gratidão, é por encontrar felicidade nisso, é por encontrar felicidade em me relacionar com Deus, é por encontrar felicidade naquilo que Ele me fala através da palavra. Sabe, realmente, será que a gente tem sido responsável com isso? Começar de mim, porque eu penso muito sobre isso. Será que hoje eu estou sendo grata a Deus? Será que hoje eu estou agradando a Deus? Será que hoje eu estou indo para a igreja realmente pelo sentido real de ir me encontrar com o meu Senhor? Ou será que eu estou indo para a igreja só para cumprir mais um rito, mais um ritual, mais uma coisa, para mostrar que eu estou ali, para mostrar que eu posso liderar ou que eu posso servir porque eu estou ali, porque eu sou frequente? Todos nós estamos sujeitos a isso, né? Porque, como eu disse, o nosso coração se enche de intenção e de motivação errada. E se a gente não vigiar muito nisso, a gente acaba errando. Então, o que eu fizer por Jesus, eu preciso fazer por gratidão a Ele, sabe? Por realmente me sentir grato, por ter um coração grato. E às vezes não é fácil a gente ter um coração grato. Às vezes a gente esquece da preciosidade que foi o que Jesus fez por nós. Então eu acho muito importante nós orarmos assim, pedindo gratidão. Porque como eu falei, a gente nunca vai sentir por Deus a gratidão que Ele merece. É impossível. Humanamente falando, eu não tenho como agradecer. Não tem. Nada que eu faça vai poder expressar o que Deus merece. Porque Deus é o único filho, nada que eu faça vai pagar. Nada. E, de fato, Deus não quer que a gente pague. Nunca. Mas o perigo de a gente ver o evangelho assim, como um evangelho que salva, um evangelho que liberta, um evangelho que cura, que encoraja, que faz crescer, que traz amadurecimento, é que às vezes a gente se confia nisso. Mas quando eu digo isso, pensem comigo, Jesus, que era Jesus, ele não precisava, ele já estava com Deus, ele já tinha uma relação com Deus, mas ele fez um sacrifício. O maior sacrifício de todos foi o de Jesus. Então, se Jesus, que era Jesus, que é soberano, que é santo, que é filho, se ele fez um sacrifício, por que eu, Lia, estou isenta de me sacrificar? É impossível. Para que eu viva um evangelho, entendo que o evangelho é bom, que o evangelho é um evangelho da graça, é um evangelho da paz, é um evangelho que me salva, me cura, me liberta. Mas como que eu vou viver isso? Como que eu vou entender isso e viver sem me sacrificar? É impossível. Por que tem tanta gente que vive um ciclo dentro da igreja, que vive, sabe, vai a todos os cultos, mas você às vezes percebe, acho que quem lidera talvez já tenha passado por isso, você percebe que algumas pessoas não têm crescimento, que algumas pessoas não frutificam, e se frutificam, às vezes os frutos não permanecem. Porque não é só sobre entender o que é o evangelho ou sobre entender aquilo que Jesus tem para mim ou o que ele fez por mim. É sobre viver de verdade e entender que também requer sacrifício. Porque se o próprio Jesus se sacrificou por mim, que não mereço, que não tenho
algo de bom para oferecer para Ele, como Ele teve para oferecer para mim? Por que que eu vou estar isenta de me sacrificar? Se eu viver desse jeito, sem sacrifício, eu não vou sair do lugar. Eu vou rodar. Eu vou entender o que é, eu vou entender sobre o que é, eu vou entender o que eu preciso fazer, mas se eu não fazer, não vai valer de nada. De nada. Então, a primeira coisa que a gente precisa sacrificar é todos os dias o nosso eu. Ali, eu escuto muito isso também. Também escuto muito isso. A gente escuta sempre. A maioria das pessoas que vão pregar fala isso. Você precisa sacrificar o seu eu, você precisa se sacrificar, você precisa morrer para você precisa isso, você precisa aquilo. Mas eu acho que se é tão dito é porque talvez a gente precise entender todos os dias. Não dá para eu ter uma comunhão com Deus se eu não sacrifico o meu eu, se eu não sacrifico quem eu sou, se eu não sacrifico a minha carne, as minhas vontades. É impossível ter comunhão com alguém tão santo desse jeito. Então não é só um evangelho de glamour. Não é um evangelho que tá bom, eu entendo que é isso, então eu vou viver, pronto, Deus, eu quero viver, coloca teu evangelho em mim, me ensina. Não, não é assim. Não é só um evangelho de glamour. Existem sacrifícios. Mas o bom disso é que o evangelho é uma coisa pura, é uma coisa simples, é uma coisa que Deus não vai chegar para mim e vai dizer, olha, para você seguir o meu evangelho, você precisa ser assim, você precisa ser assim, você precisa ser assim, 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 assim. Não, pelo contrário, eu consigo imaginar ele dizendo, olha, este é o meu evangelho, você tem a opção de viver ou não, e se você decidir viver, eu vou te mostrar o que me agrada e o que não me agrada. O que é bom e o que não é bom para você. Então, de verdade, entendendo isso, não tem como eu querer viver longe disso. Não tem. E por entender que isso é algo tão bom, é que a gente tem o desejo de manifestar isso. De trazer as pessoas para viver isso também. Sabe, quando eu tenho o desejo de ir e mostrar, sei lá, para os meus amigos, para minha família, sobre o amor, sobre o evangelho, não é porque é bom e tal, é porque eu entendo de verdade que é algo que salva. Então eu vou querer levar para as pessoas que eu amo, porque eu quero o que é bom para as pessoas que eu amo. Eu quero manifestar para elas o que é bom, o que é eterno. E é por isso, e é por entender e por ser cheio dessa certeza que a gente sente a vontade de expandir, que a gente sente a vontade de falar. Quando a gente está cheio, a gente quer sair pregando para todo mundo. Mas é simplesmente por isso, por entender que é algo bom, por entender que é algo puro, por entender que é algo que salva, liberta, que eu vou sentir o desejo de fazer com que mais pessoas sejam alcançadas por esse evangelho, por esse amor. E é sobre isso. De verdade, que nós possamos nos policiar todos os dias, sabe? Entender que nós precisamos todos os dias, como um corpo, como um só corpo, pensar sobre isso. Eu acho que quando a gente pensa, a gente cria consciência a respeito de algo. Então, que a gente possa ser responsável, que a gente possa pensar todos os dias o que eu tenho feito para ser grata a Deus, para demonstrar gratidão a Deus, o que eu tenho feito para ser grata pelo que Jesus fez por mim, o que eu tenho feito e será que eu tenho tido gratidão no meu coração pelo fato de o Pai ter me aceitado outra vez, pelo fato de Jesus ter dividido a herança comigo. Então, realmente que seja enraizado em nós um senso de responsabilidade com isso, um senso de responsabilidade com o Evangelho e com aquilo que ele significa para nós. E é sobre isso.